Olá, clientes e investidores da XP Investimentos. Estamos aqui para mais um Conheça Mais, cuja empresa convidada é a Tecnos, maior empresa de relógios da América Latina. Hoje, para contar um pouco mais sobre sua história e suas perspectivas, temos conosco o senhor Thiago Piccolo, diretor financeiro e de relação com investidores. Thiago, é realmente um prazer ter aqui em nossos estúdios. O prazer é todo meu, Gustavo. Agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui falando com seus clientes. Perfeito. Bem, indo direto ao ponto, né? Conta para o nosso cliente um pouco mais sobre a história da companhia. Ela tem mais de 50 anos no mercado, já passou por muitos momentos diferentes, né? E na última década ela se reinventou. Então, comenta um pouco toda essa história da Tecnos. Realmente a Tecnos é uma empresa que tem uma história bastante única e bastante diferente, aí, cheia de realizações. A empresa foi fundada em 1956 como uma importadora de relógios a partir de Porto Alegre, com a base em Porto Alegre. Na verdade, a gente importava os relógios Tecnos, que é uma marca suíça, que por sua vez foi fundada em 1900, lá numa região da Suíça chamada Jura, por uma família muito tradicional relojoeira. E aqui no Brasil a gente começou importando esses relógios em 1956. O negócio aqui foi muito bem, se desenvolveu, ganhou escala, a tal ponto que o nosso fundador, o senhor Mário Guettemps, na verdade foi para a Suíça e comprou a empresa na Suíça. Então é uma história bem curiosa de uma marca que era suíça, começou na Europa, foi muito bem aqui no Brasil e se tornou brasileira. Até o início dos anos 2000, nós éramos uma empresa monomarca, ou seja, a Tecnos vendia só a marca Tecnos. A partir de 2000 a gente começou a diversificar um pouco, adicionamos duas marcas ao portfólio, a Mormai, que é uma marca de surf licenciada nossa, maior marca no mundo esportivo de relógios no Brasil, e a Seiko, que é uma marca japonesa de bastante tradição. Mais para o final dos anos 2000 a gente teve bastante mudança também. Em 2008 a empresa foi comprada por um grupo de fundos de private equity, saiu das mãos do nosso controlador e fundador e continuou nesse caminho de desenvolvimento. Em 2009 a gente adicionou uma quarta marca que era a Euro, seguida de uma quinta marca Mariner, então hoje a gente trabalha com 5 marcas. E nesse ano, em 2011, em julho, a gente teve também um evento importante na vida da empresa, que foi a abertura de capital. Então fizemos o nosso IPO e hoje somos uma empresa pública, listada, com planos de crescimento muito ambiciosos e bacanas para o futuro. Pois é, Thiago, você está comentando aí sobre a empresa e vocês comentam um pouco agora sobre a sua linha de produtos, né? A gente, inclusive, tem algumas das suas principais marcas aqui. Fala um pouco sobre que classe vocês atuam, né? Vocês têm um portfólio amplo, mas não é tão amplo quanto várias outras empresas no país, mas ainda assim vocês têm 1/3 no mercado brasileiro de relógios aproximadamente. Comenta um pouco cada nicho de empresa e aonde você pretende chegar, onde é que você acha que é um patamar que você consegue alcançar do mercado brasileiro de relógios? Perfeito. A gente, em 2010, como você mencionou, tivemos a liderança do mercado, uma liderança que a gente já tem há bastante tempo, em torno de 15 anos que a gente é líder do mercado, e temos hoje em torno de 30% de participação no mercado brasileiro. A gente, em 2010, produziu e vendeu um pouco mais de 2 milhões de relógios, sendo que o nosso posicionamento é inteiramente voltado para a classe B e C. A gente não opera vamos dizer, no extremo luxo do mercado, né? O que a gente muitas vezes associa com relógios importados, suíços e tudo mais, e não opera também na parte muito baixa da cadeia de valor. A gente realmente está naquele meião ali da classe B e C. E a gente opera através de 5 marcas, que a gente gosta de dividir, na verdade, em 3 categorias, tá? Então a gente tem a categoria clássico, que é onde você tem os relógios um pouco mais tradicionais, que trazem implementos de qualidade, de arrojo, de inovação, mas que tem um look, né, um visual um pouco mais tradicional. Nessa categoria a gente tem 2 marcas. A gente tem a Tecnos, que é o carro-chefe da empresa, e a gente tem a Seiko, que é a marca licenciada japonesa, que traz um quê de tecnologia e arrojo um pouco maior. A gente tem um segmento esportivo, que é onde você encontra relógios com um pouco mais de funcionalidade, voltados para a prática do esporte, para um estilo, vamos dizer, mais ligado ao ar livre, à atividade. Aí a gente opera com a marca Mormai, uma marca licenciada, está conosco já há um pouco mais de 10 anos e é a maior marca de relógios esportivos do Brasil. Por fim, a gente tem um segmento de moda, que é onde você encontra os relógios mais ligados às tendências de moda, que são usados como adornos, que tem um público feminino muito grande, no qual a gente opera com 2 marcas. A Euro, a marca voltada para mulheres que gostam de estar ligadas com tendências de moda, com desfile, com o que rola nesse mundo, né? E a gente tem o Mariner, que é uma marca que já fazia parte do portfólio há muito tempo atrás, estava dormente,
a gente ressuscitou essa marca, introduziu ela novamente no mercado em 2010, e ela é voltada para um público jovem. É um público voltado para autoexpressão, para cor, para música. Então é outro, vamos dizer, outro subsegmento dessa categoria de moda. Então são isso, 5 marcas, 3 categorias, posicionamento para classe B e C. Entendi. E falando agora um pouco sobre a estrutura da empresa, comenta como é que funciona todo mundo sabe que você é uma empresa de relógio, mas como é que funciona essa estrutura, né? Você importa a parte das suas peças, você monta na Zona Franca de Manaus, qual a vantagem de estar posicionado lá? E posteriormente você distribui isso. Fala um pouco sobre esse canal também de distribuição, que é um ponto importante da empresa. Perfeito. A gente gosta muito de falar e tem bastante orgulho que a Tecnus é uma empresa que tem um modelo de negócio relativamente simples. O que a gente faz hoje é o que a gente fez nos últimos 56 anos da nossa história e é o que a gente vai continuar fazendo nos próximos anos, tá? Então a gente tem basicamente 3 atividades que são chaves assim na criação de valor na empresa, né? A gente tem a primeira atividade, que é uma atividade essencialmente criativa, do desenvolvimento de marcas e produtos. Temos uma equipe grande responsável por desenvolver relógios dentro desse guarda-chuva das 5 marcas que eu falei para você, trazer eles para o mercado e promocionar e botar na mídia esses lançamentos que a gente faz. Essa é a atividade número 1. A segunda atividade que a gente tem, justamente essa que você mencionou, que é importar os componentes desses relógios da Ásia, a gente importa hoje da China e do Japão, trazer eles para o Brasil, para a Zona Franca de Manaus, e montar os relógios na Zona Franca de Manaus, né? A vantagem que a gente tem ao fazer isso é muito grande, né? O governo brasileiro, há muito tempo, já desde os anos 50, anos 60, estabeleceu na Zona Franca de Manaus um polo para a indústria relojoeira. Ou seja, na hora que a gente traz esses componentes lá de fora, da Ásia, e conclui ou finaliza a industrialização deles no Brasil, a gente tem reduções significativas em todos os impostos, desde os impostos sobre a venda, imposto sobre importação e imposto de renda, que fazem com que o nosso produto, seguindo esse caminho, seja muito mais competitivo no ponto de venda. E não é à toa que hoje mais de 90% de todos os relógios vendidos no Brasil são feitos na Zona Franca de Manaus. Tanto nós como os nossos concorrentes temos fábricas lá, e aí a gente trabalha com marcas tanto nacionais quanto marcas estrangeiras. Dentro do nosso portfólio mesmo a gente tem o exemplo da Seiko, por exemplo, convivendo com marcas que são nacionais. A terceira atividade que a gente faz é uma atividade de distribuição. Então, uma vez que esses produtos estão montados, a gente tem que distribuir isso tudo para os nossos pontos de venda, né? Hoje a gente trabalha exclusivamente no atacado, são em torno de 7.600 clientes que a gente tem, 12.200 pontos de venda. Isso porque tem clientes que têm mais de um ponto de venda, são donos de mais de uma loja, né? A gente trabalha 2 canais principalmente, a grosso modo. O canal especializado, que a gente chama, que concentra um pouco mais de 70% das nossas vendas. São óticas, relojoarias, joalherias, realmente aquele canal mais especializado para a venda do nosso produto. E por outro lado, representando 30% da nossa venda, são as lojas de departamento, o mercado online, enfim, lojas um pouco mais, vamos dizer, diversificadas, que não são especializadas no produto, né? A gente atende todas essas lojas diretamente, não temos intermediários, não trabalhamos com distribuidores, então é um vendedor da Tecnus, funcionário da Tecnus, CLT, com muitos anos de experiência, vendendo diretamente para um lojista, num shopping, em qualquer lugar no Brasil, e esse produto é enviado diretamente da nossa fábrica para o lojista. Então o relacionamento que se cria entre essa força de vendas, que é super comprometida e tem um track record, uma experiência muito longa, junto com o cliente, que por sua vez também tem uma característica mais familiar, uma característica de tradição, é muito grande. Sem dúvida, essa capilaridade, o relacionamento que a gente tem, é um dos trunfos da empresa. Entendi. Agora, você citou no seu canal de vendas, na sua rede de distribuição, um contato direto entre vocês e os lojistas. Não faz sentido você distribuir outros produtos, né? Inclusive você tem marcas, por exemplo, a Mormai, que também tem óculos, enfim, a Semijoias. Faz sentido você aumentar o leque de atuação e não ficar restrito a relógios? Faz sim. Se a gente olhar esse segmento nosso da loja especializada, né, que é a relojoaria, joalheria e ótica, um pouco mais de 2/3 desses clientes já vendem outros produtos nas suas lojas. Que não são relógios. Que não são relógios. Talvez os 2 mais comuns sejam semijoias, né, joias folhadas, esse tipo de coisa, bijuterias, e óculos, né? Então são 2 produtos que a gente acha que a gente poderia facilmente alavancar essa nossa estrutura de distribuição, assim como a nossa estrutura de supply chain, que vai lá na China, porque a maioria desses produtos também são produzidos lá, para ampliar o leque de produtos que eu ofereço para esse cliente. E aí tem um terceiro ativo que a gente pode pensar em alavancar,
que é justamente as marcas, né? Então a gente tem pesquisas e sabe que as nossas marcas são fortes, são marcas reconhecidas e que podem até se prestar a ser usadas para o desenvolvimento de outros produtos. Então eu te diria que uma das nossas estratégias de crescimento, e aí é um crescimento que vem mais a médio prazo, logicamente, é a entrada nesses outros segmentos, segmentos de acessórios de moda, que são correlacionados com o segmento de relógio, mas que trazem a nossa possibilidade de abocanhar, vamos dizer assim, uma fatia maior da vitrine dos nossos varejistas e, consequentemente, uma fatia maior do bolso do nosso cliente. Tá, então eu poderia esperar, por exemplo, esse movimento acontecendo em 2012, por Olha, exemplo? Eu acho assim, o jeito que a gente posiciona, é lógico que a gente tem que ser oportunista, né, e não pode completamente descartar certas coisas, né? A gente em 2012 quer focar mais na consolidação do próprio segmento de relógio. Você mencionou o fato de que a gente é líder de mercado, tendo o menor número de marcas no nosso mercado. A gente tem 5 marcas apenas, sendo que 2 anos atrás a gente tinha 3. Né? Então, o nosso foco em 2012 é mais ampliar esse leque de marcas e de modelos de relógio que eu ofereço para a gente conseguir consolidar ainda mais essa liderança que a gente já tem no mercado de relógio. Então, o foco principal nesse momento é esse. Eu acho que para 2013 em adiante, aí a gente pensa mais agressivamente de estar trabalhando com outros produtos. Eu acho que óculos, por exemplo, é um produto que a gente gosta bastante, já gastou algum tempo entendendo. Então, a ideia é entrar mais forte nisso a partir de 2013. E usar 2012 como um ano de consolidação nos relógios, expansão nos relógios e de testes pontuais no mercado de óculos. Então a gente já está começando a fazer alguns testes, já está visitando os fabricantes lá na China, está conversando sobre esse assunto, está se preparando para poder entrar em 2013 aí de verdade no mercado desse. Entendi, está claro que o primeiro momento é de fato aumentar o share em relógio. Então, com base nisso, eu te faço 2 perguntas. A primeira é aonde que você gostaria de chegar em termos de share em relógios. Hoje você tem 30, você vê um patamar que é alcançável, por exemplo, 50, 40. E como é que você chega lá? Você explicou que você tem 5 marcas, né? É um portfólio pequeno em relação aos seus concorrentes. Como é que você chegaria nesse 50%? Aumentando o número de marcas, provavelmente, né? Fazendo aquisições, fazendo parcerias, relógios que não existem no Brasil. Qual o caminho que você está olhando? Eu acho que o patamar que você falou é esse mesmo, é de 40% a 50%. Tá? E para chegar lá a gente tem algumas alavancas. Né? A primeira, e a mais óbvia, acho que não precisa gastar muito tempo aqui, mas tem muito valor, é o próprio business orgânico que a gente tem. Né? Assim, a gente conseguir estar operando cada vez melhor com as marcas que a gente tem, dentro dos pontos de venda que a gente já tem, é uma maneira muito boa da gente ganhar alguns pontos de market share. Estando mais presente junto com os varejistas, tendo mais vendedores na ponta, repondo com maior frequência, desenvolvendo produtos dentro dessas marcas com maior qualidade e maior valor agregado, são coisas que a gente está fazendo e vai continuar fazendo para organicamente ganhar share nisso aí. Aí tem outra parte que sai do orgânico, né? Então assim, para realmente a gente conseguir dar um salto muito grande de uma hora para outra, é difícil de você fazer isso só no dia a dia, no arroz com feijão. Então aí eu acho que um caminho claro que a gente tem é de complementar o portfólio com novas marcas. Né? A gente hoje, por exemplo, é líder no segmento clássico, líder indiscutível, mas no segmento moda, que é um segmento muito importante no mercado e que cresce muito, a gente está na nossa infância ainda, acabou de começar a atuar através da Euro nesse mercado não faz nem 2 anos. Então tem muito espaço para a gente crescer. E na hora que a gente olha, vamos dizer, o portfólio de marcas da empresa e a gente começa a analisar para quem que essas marcas estão falando, então eu começo a olhar isso aí tanto do ponto de vista de preço médio, quanto do ponto de vista de posicionamento, de moda e clássico, eu vejo que eu tenho espaços em branco muito grandes, segmentos enormes da população que estão desassistidos, que eu não estou oferecendo nada. Os meus clientes estão oferecendo, estão ganhando dinheiro, mas eu não tenho uma marca que se preze para um negócio desse. Então só para dar 2 exemplos rapidamente, né? O segmento de moda e o segmento esportivo de maior valor agregado, a gente praticamente não atua. E tem muita gente atuando aí. Aí é onde entram as marcas gringas, né? Então quando você começa a falar de uma marca do tipo Michael Kors, Fossil, Armani, etc, etc, são marcas de força que estão aqui no Brasil, mas não estão com a gente, estão com um dos nossos concorrentes ou estão com uma distribuição muito pequena e que a gente acha que a gente pode usar a nossa distribuição para alavancar muito esse negócio. Tá? Ou seja, a sua ideia é seduzir ele, sair do seu concorrente e entrar no seu canal de vendas. Tem 2 caminhos, tentar né? quebrar esse contrato, ou ele que atua diretamente no Brasil. Tem 2 caminhos. Atuar indiretamente com você, não é isso? Tem 2 caminhos. Um é eu conseguir, marca por marca, seduzir eles, como você falou, convencê-los que o futuro dessas marcas dentro da Tecnos é melhor, né? E aí esses contratos são contratos que não duram para sempre, tem prazos que vão de seus
1 até 5 anos, né? Então é aproveitar a renovação desses contratos para tentar trazer alguns desses mais próximos para a gente. A verdade é que quando eu olho aqui no Brasil, eu acho que a grande maioria das marcas de expressão já estão aqui, então dificilmente eu estou falando de ir para o exterior trazer uma marca que nunca veio para o Brasil. Né? E a segunda opção, logicamente, seria a gente comprar alguém. Né? Porque na hora que eu consigo comprar um concorrente meu, que já tem, por exemplo, no seu portfólio, uma gama de marcas que atendem esse público, e eventualmente tem um outro lado do portfólio que eu também não atuo, que são as marcas e produtos para classe D, por exemplo, de menor valor, D e C, de menor valor agregado, eu consigo, na verdade, adiantar muito, ou dar um passo muito rápido e já fechar o portfólio numa tacada só. Então a gente também está olhando isso, é lógico que a gente não aposta todas as fichas nisso, nem pode, e tem que ser muito disciplinado na hora de estar falando de aquisição, mas é um negócio que a gente está bastante empenhado em fazer também. E dinheiro também não falta, né? Vocês fizeram IPO, então com os recursos guardados, lógico que é totalmente coerente você aguardar uma oportunidade, não é porque você captou que você vai a qualquer momento fazer uma aquisição que não seja coerente, mas enfim, caso aconteça a oportunidade, recurso, a gente está pronto. Tem caixa ou enfim, buscar um financiamento, enfim. A gente está pronto, modelo, né? Com o IPO a gente trouxe um caixa para a empresa e na verdade a gente pagou certas dívidas que a gente tem. Então a gente tem um balanço completamente limpo, com uma empresa que gera muito caixa, tem uma certa recorrência de geração de caixa. Então a gente acha que entre o caixa que sobrou do IPO e que está na conta, com mais a capacidade de alavancar que a gente tem bala para fazer o que precisar. É questão de ser muito disciplinado e regrado na hora de puxar o gatilho e não correr atrás de uma coisa que vai destruir valor para os nossos acionistas. Entendi. Finalizando aqui, eu tenho mais duas perguntas para fazer. A primeira, em relação a câmbio, né? A gente comentou no início que vocês importam parte das suas peças e montam na Zona Franca de Manaus, né? Então, quando você importa, é vantajoso para você ter o câmbio baixo, né? A taxa de câmbio está no baixo patamar. Por outro lado, o baixo patamar do câmbio também atrai seus concorrentes lá de fora a trazerem suas marcas e competir com você aqui no país. Aonde que você acha que é o patamar, digamos que ideal para você, que você consegue importar barato e ao mesmo tempo você sofre pouca concorrência no mercado interno? Essa é uma ótima pergunta. Assim, primeiro, só para começar a conversa, dizendo que dentro aqui do mercado brasileiro a gente já tem a concorrência de tudo quanto é marca estrangeira, relevante no mundo está aqui. E a grande maioria dessas marcas, se você tirar os relógios suíços de alto luxo, então se você tirar os seus Rolexes da vida, Breitling, Omega, os relógios vamos dizer, de massa, né, eles já estão aqui no Brasil e a maioria deles já é produzida aqui no Brasil. Então, se você for numa loja comprar um relógio da Guess, por exemplo, ele é um relógio de uma marca gringa, mas que foi fabricado aqui no Brasil, ou pelo menos montado aqui no Brasil, vamos dizer assim, e já goza de todos os benefícios fiscais que tem aqui. Né? Então, a maioria das marcas estrangeiras está nesse modelo. Então, a gente já compete com eles dia a dia, cabeça com cabeça, sem diferencial aí de, vamos dizer, tributário para falar. Né? E aí, acho que o que você colocou bem é que o lado do câmbio baixo, ele tem vantagens e desvantagens. Né? A vantagem, clara, é que eu estou comprando mais barato, logicamente, se eu cobrar o mesmo preço, eu consigo ganhar margem. Né? Mas a desvantagem que tem e não é pequena é a que você falou. Isso viabiliza muita gente aqui. E, na verdade, eu me preocupo menos com as marcas importadas, que não são montadas aqui, porque elas estão num nicho de alto luxo, mas, na verdade, com as marcas baratinhas aqui. Né? Então, assim, um relógio que você encontra num ponto de venda por um preço 50% menor do que o da Tecnos, ele fica muito mais viabilizado, porque o cara vai para a China, compra um bom relógio de boa qualidade, traz para o Brasil e ainda consegue vender por um preço desse e apurar um bom lucro, entendeu? Então, um cenário de dólar muito baixo como o que a gente tinha, talvez 2 ou 3 meses atrás, ele acirra muito a competição, especialmente na base da pirâmide, porque ele viabiliza marcas baratas a venderem a preços muito atrativos. Então, assim, um câmbio que não é nem tão baixo que viabilize isso, nem tão alto que come a nossa margem, talvez seja o ideal para a gente, porque a gente tem marca e a gente tem distribuição. Então, se eu estiver importando por um pouquinho mais caro, eu consigo botar isso no preço, porque a minha marca sustenta. Mas aquela marca baratinha, de pouca expressão, que se fiava unicamente no preço, aí ela perde sustentação. Ou seja, R$1,80, R$2 é um patamar que agrada a vocês? É confortável para a gente. Entendi. Perfeito. Eu acho que está claro assim, eu acho que devo explicar bastante aqui um pouco no modelo, o que a empresa faz, como é que ela atua. Para finalizar, né, eu queria que você sucintamente falasse para o investidor da XP por que a Tecnos, em sua opinião, é um bom investimento, seria uma boa alternativa de investimento. Olha, eu acho que a Tecnos ela congrega algumas características que não é muito comum você encontrar isso tudo na mesma empresa. Né?
Primeiro é a posição de liderança que a gente tem, né? A gente é uma empresa que já está no mercado há 56 anos, já é líder há mais de 15 e tem uma dimensão e uma escala dentro do nosso mercado aqui que não é desprezível, né? Então você está falando de uma empresa que já é líder e já tem uma escala no nosso mercado muito relevante, né? O segundo, eu acho que é a quantidade de vantagens competitivas que a gente tem, que realmente diferenciam a companhia da concorrência e, de certa maneira, dão para a gente todo o combustível que a gente acha que a gente precisa para continuar crescendo, né? Então a gente tem uma força de vendas que é maior e mais experiente do que todo o mercado, totalmente comprometida, funcionário da empresa. A gente tem uma rede de distribuição que é pelo menos 20% maior do que o nosso maior concorrente. A gente tem as marcas, que são as marcas mais reconhecidas pelo mercado, e a gente tem a estrutura de suprimentos, que vai desde lá da China até a nossa fábrica em Manaus, que é a mais extensa, a mais bem estabelecida e a mais eficiente do mercado. Então acho que você tem um conjunto de vantagens competitivas que realmente dão um diferencial para a gente. Por fim, a gente tem uma empresa hoje que está bem capitalizada, que tem capacidade de assumir novos compromissos e que tem, mais do que qualquer coisa, uma equipe muito voltada e muito imbuída do sentido de crescer. A Tecnos, por muitos e muitos anos, foi uma empresa rentável, saudável, mas com um crescimento, vamos dizer, modesto, num segmento de crescimento modesto. A gente entrou com uma proposta de manter toda essa rentabilidade que ela tinha, toda essa saúde que ela já tinha, mas inserir ou colocar ali uma faísca, uma chama de crescimento. E essa é a batida que a gente está nos últimos 3 anos e é onde a gente acha que a empresa vai continuar indo nos próximos anos. Então acho que você equacionar tudo isso numa empresa só não é uma coisa muito comum e a gente acha que a Tecnos é realmente uma empresa muito especial. Perfeito. Eu acho que ao longo de 2012 aconteceram novidades. Gostaria muito de convidar vocês a voltarem aqui e a gente conversar sobre essas novidades, caso aconteçam, né? Enfim, a gente mostrar esses resultados de fato acontecendo e melhorando. Tiago, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no estúdio. Acho que ajudou bastante a elucidar o case da Tecnos. É um prazer, Gustavo. Agradeço você, agradeço todo mundo da XP. Perfeito. Bem, esse foi mais um Conheça Mais, que a empresa convidada foi a Tecnos.